Oi, galera do terceiro ano, ensino médio. Estou aqui para trabalhar com vocês aqui a aula 4 da segunda unidade de literatura. Nós vamos hoje focar nos assuntos de literatura. Vocês já viram o vídeo na aula passada sobre o capítulo 46 do livro, onde a gente viu aqui o modernismo em Portugal, a primeira geração, as revistas e o espírito de renovação, a geração da revista Orfeu, Fernando Pessoa, o caleidoscópio poético. Então, nós vamos focar hoje nele também, Fernando Pessoa. Nós vamos fazer um resumo aqui, focando bastante nele, no Fernando Pessoa aqui. Então, vamos lá. Então, Fernando Pessoa, o caleidoscópio poético. O caleidoscópio, segundo o dicionário Aurélio, tubo cilíndrico com espelhos no interior que refletem em combinações múltiplas imagens de pequenos objetos coloridos presos no fundo. Caleidoscópio poético, segundo a literatura, Fernando Pessoa, um poeta cilíndrico com espelho no seu interior que refletem em combinações múltiplas sua imaginação e capacidade. Criadora tão ampla que não lhe bastava criar uma única obra que contivesse vários volumes e títulos, projetando-se em várias entidades poéticas que o mesmo partido de um mesmo cilindro, Fernando Pessoa, possui formas e cores distintas. Segundo Fernando Pessoa, o indivíduo fragmentado não tem centro, não tem um sentido único, nem identidade fixa. A existência é recriada e sofre transformações constantes quanto à forma, gênero, classe, cultura, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Portanto, falar de Fernando Pessoa é retratar de um exemplo de um homem contemporâneo que vive se confrontando com as diversas possibilidades de identificação pessoal. Alberto Caeiro, Poesia das Sensações. O heterônimo Alberto Caeiro, com a Poesia das Sensações, que é uma das suas principais características. Alberto Caeiro possui o privilégio das sensações, sobretudo visuais. Só lhe interessa vivenciar o mundo que capta pelas sensações, recusando o pensamento metafísico. Pensar é não compreender, ou seja, aprender a não pensar para se libertar de todos os modelos ideológicos, culturais ou outros e poder ver a realidade concreta. O pensamento gera infelicidade. Para Caeiro, ver é reconhecer e compreender o mundo, pensa vendo e ouvindo. Numa clara oposição entre sensação e pensamento, o mundo de Caeiro é aquele que se percebe pelos sentidos. O mundo existe e por isso basta senti-lo, experimentá-lo através dos sentidos, nomeadamente através da visão. A deambulação pela natureza, procurando viver em harmonia com ela, observando os seus mais íntimos pormenores. Atenção ao mundo circundante, à realidade exterior. Caeiro constrói assim uma poesia das sensações, observando toda a realidade, toda a natureza que se encontra em seu redor e ama sem a questionar, sem a tentar compreender. Creio no mundo como um mal me quer,
porque eu vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Alberto Caeiro. Vamos ver agora Ricardo Reis. Ricardo Reis é um dos heterônimos do excêntrico poeta Fernando Pessoa, um dos maiores representantes da literatura portuguesa e também da literatura em língua portuguesa. Pessoa criou diversas personagens literárias por meio dos quais pôde extravasar toda a sua genialidade. O poeta multifacetado foi capaz de imprimir estilo próprio a cada um de seus heterônimos, características reconhecíveis em virtude dos aspectos temáticos e formais bem definidos. Essa capacidade de transitar por vários estilos fez de Fernando Pessoa um poeta único, misterioso e atemporal. Ricardo Reis é um de seus mais importantes heterônimos ao lado do mestre Alberto Caeiro, do alter ego Álvaro de Campos e do semi-heterônimo Bernardo Soares. Foi imaginado pelo poeta no ano de 1913 para dar voz aos poemas de ídole pagã e, conforme sua biografia inventada, nasceu no dia 19 de setembro de 1887 na cidade do Porto. Recebeu uma forte educação clássica em um colégio de jesuítas, tendo se tornado um latinista por educação e um semi-helenista por educação própria. Formou-se em medicina e, por ser grande defensor do regime monárquico, no ano de 1919, expatriou-se no Brasil para fugir do regime republicano recém-instalado em Portugal. Suas primeiras obras foram publicadas no ano de 1924 na revista Atena, fundada por seu criador Fernando Pessoa. Posteriormente, entre os anos de 1927 e 1930, 8 odes de sua autoria foram publicadas na revista Presença. Seu espírito clássico greco-latino definiu o tom de sua obra, sendo nela predominantes temas como as boas formas de viver, o prazer, a serenidade e o equilíbrio, influenciado pelo epicurismo, sistema filosófico defendido pelo filósofo Epicuro, que prega a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo. Ricardo Reis defendia o preconceito grego do carpe diem, viver o aqui e agora, além do epicurismo, foi influenciado também pelo estoicismo, escola de filosofia helenística, que rejeitava as emoções e os sentimentos exacerbados. Álvaro de Campos, a energia futurista. Tavira ou Lisboa, 13 ou 15 de outubro de 1890. Álvaro de Campos é o mais afinado com a tendência modernista, paralelamente com o futurista. Como seu mestre Alberto Caeiro, emprega verso livre. Seus versos provém uma energia explosiva que o difere da quase poesia em prosa de Caeiros. Era um engenheiro de educação inglesa e origem inglesa, mas sempre com a sensação de ser um estrangeiro em qualquer parte da África. Campos foi o único a manifestar faces poéticas diferentes ao longo de sua obra religiosa. Houve 3 frases distintas na sua obra. Começa sua trajetória como um decadentista influenciado pelo simbolismo, mas logo adere ao futurismo. É a chamada fase sensacionista, em que produz com um estilo assemelhado ao de Walt Whitman, a quem
dedicou um poema à saudação ao Walt Smith. Como Caeiro, também Campos é sensacionista. Entretanto, o sensacionalismo que a caracterizava é moderno, construindo a parte das sensações da vida urbana e industrial. Alguns de seus poemas: Passagem das Horas, 1916, Apontamento, 1929, Tabacaria, 1929. Fernando Pessoa, Antônimo e Heterônimos. Considerado pelo prestigiado crítico literário Haroldo Bloom um escritor que deixou uma obra que constitui um legado da língua portuguesa ao mundo, o poeta luso Fernando Pessoa, 1888 a 1935, tem como característica fundamental o desdobramento em múltiplas personalidades num processo que o levou a definir-se como drama em gente. Esse teatro humano é formado principalmente por 3 heterônimos: Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Personalidades poéticas completas, ou seja, identidades que ganham manifestações artísticas próprias e diversas do autor original. Campos e Caeiros possuem até data de nascimento, e o fato de Ricardo Reis não ter um dia de morte motivou José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, a escrever em 1984, o ano da morte de Ricardo Reis, obra em que o fantasma de um já morto Pessoa dialoga com o heterônimo que teria sobrevivido ao seu criador. Há ainda um ortônimo, conjunto de trabalhos que Pessoa assina com o próprio nome, com particularidades estilísticas diferenciadas, e um semi-heterônimo, Bernardo Soares, que apresenta muitas semelhanças com Fernando Pessoa, ele mesmo, e não possui uma personalidade muito particular ou uma manifestação artística muito diversa do autor original. Álvaro de Campos passa por transições ao longo de sua trajetória, começa influenciado pelo simbolismo, adere em seguida ao futurismo e se volta ao niilismo, adotados uma postura revoltada e crítica em relação ao mundo, embora admire a velocidade da vida moderna, adotando uma linguagem livre e radical. Por sua vez, Ricardo Reis é um médico latinista e monárquico, simétrico e harmônico na poesia. Relaciona-se com o mundo clássico, principalmente as vertentes filosóficas ligadas ao epicurismo e aos estoicos. Disciplinado, vale-se da mitologia grega e romana em suas criações. Contrária à proclamação da República em Portugal, Reis mudou-se para o Brasil. Fernando Pessoa, ele mesmo, é responsável pelo único livro publicado pelo artista em vida em língua portuguesa, já que ele também escrevia em inglês por ter passado a infância na África do Sul. Trata-se de Mensagem, em 1934, coletânea de poemas sobre os grandes personagens históricos portugueses, com uma linguagem musical e subjetiva influenciado pela teosofia e pela maçonaria. Pessoa assume em um tom mítico e trágico de valorização da nação portuguesa. Já Bernardo Soares, com seu livro do Desassossego, apresenta um texto em fragmentos que traz reflexões sobre a própria inviabilidade, inutilidade e imperfeição da escrita e o tédio e o trágico do existir, além de uma indagação muito contemporânea, o anonimato e o cotidiano comum de um universo urbano como Lisboa. Comparável apenas a Camões em termos de importância dentro da literatura de língua portuguesa, escrita em Portugal, Fernando Pessoa teve uma existência cotidiana banal, trabalhando em várias
firmas comerciais de Lisboa, mantendo em paralelo uma atuação não menos do que luminosa na criação de uma obra literária em versos e prosa regida por um incomum processo de concepção em múltiplas personalidades. Bom, gente, fazendo esse resumo aí para vocês, né, sobre o assunto, o modernismo em Portugal. Falando aí sobre, falando aí com vocês a respeito aí né, do assunto. Vocês vão estar prestando atenção aí no nosso assunto, o modernismo em Portugal, a primeira geração, né, as revistas de Espírito de Renovação, a geração e revista de Orfeu, e hoje focando bastante sobre Fernando Pessoa, onde a gente fez aí esse resumo, né, sobre a Fernando Pessoa, mostrando aí a história. Então, focamos aí no assunto de literatura, onde vocês vão estar estudando para o teste. Esse assunto aí é de literatura, capítulo 46 para o teste. Então, fora esse apontamento aqui, né, essa explicação de literatura, eu também estou trazendo aqui para vocês a atividade onde vocês vão estar fazendo no caderno de vocês. Temos aqui a atividade sobre o assunto. Primeira questão, vocês vão estar fazendo aí no livro no caderno de vocês. A primeira questão. A segunda. A terceira, que vem aqui com um poema em linha reta. Vai ser baseado nesse poema aqui que vocês vão estar respondendo. De Álvares de Campos, Heterônimos, de Fernando Pessoa. A terceira questão aí. A terceira questão. E com base nessa tirinha, vocês vão estar respondendo aí. É Alberto Caeiro aí, essa tirinha. A quarta questão. Tá bom, galera? Então, essa aqui foi a atividade. Botem no caderno de vocês a atividade, façam aí tudo direitinho, estudem pelo livro, estudem pelo apontamento, tá? Pelos vídeos. Esse foi o assunto daqui do teste, da parte de literatura. A gente tá finalizando aí o nosso assunto, né? De literatura, do teste. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Vou focar mais uma vez aí no assunto para que vocês vejam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijo pra vocês, galera. Estou morrendo de saudade. Fica com Deus, não saia de casa e até o próximo vídeo, tá bom, galera? Beijo. Aí foi a nossa aula 4, a segunda unidade de literatura. Tchau, gente. Fica com Deus.